Olá, pessoal. Que bom falar com vocês. Saudade. Sim, saudade das nossas conversas, dos abraços carinhosos, né? Das piadas, dos nossos encontros e reencontros, das grandes histórias que vocês compartilham, né? E eu fico feliz que de alguma forma nós estamos conectados, né? Estamos aqui, a tecnologia a nosso favor, para que possamos passar por este caos da melhor forma possível. E aí, como é que vocês estão nessa quarentena? Se cuidem, fiquem em casa, atenção, carinho, aconchego e muita paciência para este momento, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos começar aí as nossas aulas e o nosso primeiro assunto é sobre Reading Strategies, que são estratégias de leitura. Nós já vimos esse conteúdo de maneira extensa na sala, eu vou só passar uma revisão para que vocês deem conta de fazer as trilhas escolápicas, que são as nossas atividades, de maneira mais tranquila e fluida, tá bom? Então vamos lá. Ok, nossa primeira reading strategy que eu vou falar com vocês é sobre skimming. O que é o objetivo da skimming? É aquela estratégia que você bate o olho no texto, você olha imagem, título, palavras que ressaltam ao texto e essas informações vai te dar uma ideia para responder a pergunta What is the text about? Que é sobre o que é o texto. Então, o skimming eu analiso título, eu analiso gráfico, eu analiso figuras, eu analiso palavras em negrito, eu analiso tudo que popa aos meus olhos, eu imediatamente passo o olho no texto e eu tenho condição de responder sobre o que é este texto. Como exemplo para vocês, eu trouxe aqui esta revista, essa capa dessa revista, que é da revista Times, uma revista muito conceituada, fora do país. Deixa eu até abaixar aqui, ok? Muito conceituada nos Estados Unidos. E essa capa, a partir do momento que eu sei sobre o que é a Times, meu conhecimento prévio já busca informação para saber o que tipo de informação que eu vou achar lá. Por exemplo, se eu estou falando da revista Contigo, eu sei que vai ser de fofoca, eu sei que a personalidade que está lá, toda a revista vai estar concentrada naquela personalidade. Então, se tem a Anitta na capa da Contigo, eu sei que vai ser um assunto voltado para a fofoca sobre a vida de Anitta. Se a mesma personagem, Anitta, aparecer no Você S.A., que é uma revista voltada para negócios, eu já sei que não vai ser uma coisa voltada para fofoca, e sim um artigo, algo falando sobre a carreira enquanto empresária de Anitta. Okay? Então, esse conhecimento prévio que a gente tem sobre qualquer tipo de assunto, ele vem à nossa mente a partir do momento que a gente faz o skimming, que é esse bater o olho e ter uma ideia do que se trata. Então, eu sei que a revista Times, ela fala sobre grandes personalidades. Aí eu vejo que essa é uma foto de Martin Luther King, que é uma grande personalidade que lutou pelos direitos e pela igualdade, pela igualdade da questão de raça e muitas outras coisas, Tanto que aqui, quando eu olho, o que mais popa aos olhos da capa da revista está lá, His Legacy, que é o legado dele, ou The Right for Equality, que é o direito pela igualdade. Aí lá no button dele, que é o broche, nós temos March on Washington, aí Jobs for Jobs and Freedom. Então eu sei que todo o texto voltado sobre o Martin Luther King que vai ser abordado nessa revista vai falar sobre o legado dele, da luta pela igualdade, sobre a marcha que houve em Washington, que era justamente sobre trabalho e liberdade. Então, isso daí já me faz buscar na minha mente o que eu sei sobre essa marcha que aconteceu, o que eu sei sobre esse evento, o que eu sei sobre Martin Luther King. Então, isso vai fazer total diferença na preparação do meu cérebro para a leitura.
Quando eu pego algo novo em outro idioma, imediatamente meu cérebro tem aquela reação de bloqueio, né? Nossa, eu não entendo nada que está nesse texto. Quando você faz primeiro o skimming, você está preparando o seu cérebro para aquele exercício de compreensão textual. Isso faz buscar aquilo que você já sabe sobre o assunto, logo você já vai para o texto buscando se aquelas informações que você conhece estão ali, ok? Então, skimming, quando eu olho as informações principais e consigo dar conta de responder sobre o que é o texto. O objetivo desse skimming é fazer com que você prepare o seu cérebro para compreender a sua leitura, fazendo com que obrigue o seu cérebro a buscar o seu conhecimento prévio e trazer conforto de que não é que eu não sei nada, eu sei alguma coisa sobre isso, logo eu sinto conforto em ler sobre aquele determinado assunto. O nosso próximo slide, aí é o scanning, né? A próxima estratégia que a gente vai tratar é o scanning. O scanning é aquela estratégia que eu vou buscar no meu texto um objetivo específico. Por exemplo, essa é uma estratégia muito usada em Enem, porque o aluno, ao invés de ler o texto, ler questão, voltar no texto, ler questão, voltar no texto, ler questão, voltar no texto, para ele poupar tempo, ele usa exatamente o scanning. Ele lê todas as questões para que quando ele vá no texto, o cérebro dele já vai fazer a primeira leitura buscando as respostas ou pelo menos onde estão as possíveis respostas às questões. Então, quando ele tem que voltar na questão e no texto, ele já vai exatamente para aquele ponto específico onde ele já achou na primeira leitura, ele não precisa ficar procurando. Então, o scanning é uma estratégia muito usada em concurso, em Enem, porque primeiro ele procura saber o que eu vou procurar neste texto, resposta daquelas questões. E aí vai para o texto para poder fazer a leitura e já ir fazer as demarcações daquilo que ele precisa para poder responder as questões. Então, o que é o scanning? Quando eu vou para o texto buscar uma informação específica para responder determinada questão. Por exemplo, deixa eu tirar minha imagem de cima deste texto aqui. Só um instante, deixa eu ver se consigo mover aqui. Aqui, muito bom. Então aqui, olha só de você bater o olho neste texto, você vai lembrar do skimming que a gente fez no primeiro slide. Então você vê esse número essa figura já te remete à vida saudável, alimentação saudável, nutrição, coisas do tipo. Né? Quando você bate o olho neste texto, você tem várias palavras que parecem português, como fruits, vegetables, Cancer Society, Americans, different colors, represent different nutrients. Então você tem uma série de palavras que mesmo você não conhecendo inglês, ao bater o olho e refletir na imagem, você já sabe que o texto está falando sobre a nutrição de alimentos. Não, e alimentos saudáveis, certo? Onde que o scanning entraria aí, já que eu já consegui identificar sobre o que é o texto? O scanning é, por exemplo, tá lá qual o instituto que foi responsável por essa pesquisa. Aí você vai lá no texto, bater o olho e identificar. American Cancer Society. Entende? Ou seja, eu bati o olho no texto para buscar uma informação específica, né? Ou tá lá uma outra pergunta, ok, what are the benefits of eating fruits and vegetables? Né? Quais são os benefícios de comer frutas e vegetais? Eu vou no texto e eu vou encontrar essa informação, ok? Então, skimming, primeiro slide, eu vou saber responder sobre o que é o texto. Preparar o meu cérebro para a leitura. 2. Scanning é quando eu leio as questões e eu já vou para o texto buscando informações específicas. Ok? Vamos à próxima estratégia? Bora lá. Ok, vamos ver onde que a gente vai encaixar a imagem aqui para que a gente possa conversar sem interferir
no slide. Enquanto isso, a gente vai sambando de um lado para outro e tudo bem, tudo certo, né? Ok. Muito bem, a próxima slide aqui é sobre expanding vocabulary. Gente, para mim, em termos de estudo em casa, expanding vocabulary é a mais importante das estratégias. Porque é nessa estratégia que você começa a aprender novas palavras, né? E quando você começa a olhar quais são as novas palavras do texto, o seu intuito é justamente gerar o bloqueio. Nossa, eu não sei nenhuma palavra, porque o seu cérebro está buscando aquilo que você já não sabe. Então, antes de qualquer coisa, você vai provar para o seu cérebro que sim, você sabe alguma coisa. Como que você faz isso? Pega o seu highlight, de preferência que seja numa cor amarela ou laranja, porque tem uma função importante no seu cérebro em termos de memorização de informação. Então, você vai passar o marca-texto em todas as palavras que você já conhece e todas as palavras que parecem com português. Assim, você vai popar na sua visão tudo aquilo que você já sabe. Palavras que você conhece e palavras que parecem com português. Por exemplo, fast food é uma palavra que você já conhece por causa das zilhões de fast food restaurants que a gente tem na cidade. Então, não é uma palavra que parece com português, mas é uma palavra que você já sabe do que se trata. Marque. Você já conhece o verbo is. Então, marque. Nossa, vamos supor que você não conhece a palavra non. Deixa ela sem marcar. E assim você vai fazendo todo o texto. Para que você, ao final do texto, tenha aquela sensação de tipo, nossa, eu sei 80% do texto. Eu sei 70% do texto. Então, se eu não tivesse dicionário aqui comigo para resolver algum tipo de questão, eu teria condição de responder muitas questões não específicas de vocabulário sobre o texto. Ou seja, porque eu compreendi mais de 70% do texto. E essa compreensão, muitas das vezes, ajuda, inclusive, você já ter de forma subentendida as palavras que são desconhecidas. Então, o contexto, no caso de uma prova, te ajuda a entender as palavras que são desconhecidas também. Então, ao passar o highlighter, quando você passa o seu marca-texto, então você prova para o seu cérebro que você sabe mais do que aquilo que o medo, o bloqueio te fez entender a princípio, né? Muito bem. Então, aí, ok, agora você tem claro aquilo que você sabe, aquilo que você compreende, e aí você vai nas palavrinhas desconhecidas. Então, quando eu vejo aqui, vou pegar a palavra non, que é a primeira que eu identifiquei aqui, que pode ser que você não conheça. Aí você vai procurar non no dicionário. Aí você vê que non é uma variação do verbo know, que é o verbo saber, conhecer. Você traduzir a palavra e anotar essa tradução não é o suficiente, porque palavra solta não gera conexão, não gera significado para o seu cérebro. Você vai dormir e vai deletar isso. Mas a partir do momento que eu sei a palavra know significa saber, conhecer. Então, eu vou pegar esta palavra e vou criar uma frase que faça sentido para mim. Vou criar uma frase que faz total sentido para a minha realidade, com a palavra know, né? Ou na formação que ela está aqui, is known. Por exemplo, Kayla is known as an English teacher. Kayla é conhecida como professora de inglês, né? Ou I know him very well. Eu o conheço muito bem. Ou seja, eu vou criar uma frase dentro do sentido que eu achei no meu dicionário, de forma que essa frase faça com que essa palavra tenha sentido para mim. Uma vez que eu estou vendo, que eu estou escrevendo, que eu estou produzindo, o meu poder de retenção vai ser muito maior. Imagine que você faça esse exercício em todos os textos que está no seu livro das nossas unidades. Normalmente a gente tem 2, 3 textos por unidade.
Então, se você pegar esses 3 textos da unidade e fazer esse exercício de buscar essas palavras novas, de construir sentenças com essas palavras novas, que faça sentido para você. Ao longo de um ano, quantas palavras você terá conhecido? E sabe o que é o mais legal? Que quanto mais vocabulário você conhece, menos dicionário você vai ter necessidade de usar. Isso quer dizer que os textos vão aumentar de tamanho e de nível, a sua compreensão vai aumentar também de nível, mas o uso do dicionário vai ser bem menor, porque você já adquiriu muito vocabulário ao decorrer do ano. Interessante, né? Muito bem, e agora, para a gente encerrar, eu quero convidar a vocês chegar na nossa trilha e colocar essas estratégias aí em benefício do seu aprendizado, para poder fazer acontecer, mesmo numa situação tão difícil como estamos vivendo. Então, meu pedido para você, stay home, stay safe and stay positive. Fique em casa, fique seguro e sempre positivo, tá bom? Beijo, pessoal. Até breve. See you soon. Miss you.